Salmo de número 2 da Palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar aqui, está escrito assim: porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, na ira de Deus, na sua ira, no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, Sião, e recitarei o decreto. O Senhor diz: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, e tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que neles confiam. Aqui no versículo de número 4, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Amém, amado? Amém. E está falando da grandeza do nosso Deus, do poder do Senhor nosso Deus. Às vezes a pessoa ela conhece só um lado, na verdade, do que é Deus. E, na verdade, o Senhor é um Deus maravilhoso, né, para aqueles que nele confiam. Amém, amado? Amém. E assim como diz a palavra, ele próprio se levanta contra aqueles que zombam dele e que muitas vezes até mesmo automaticamente se levantam contra a sua obra. Feche os teus olhos em nome de Jesus, feche os teus olhos aí no teu lugar. Nós vamos falar um instante com esse Deus maravilhoso, com esse Deus que cuida de cada um de nós, porque Ele está aqui nessa noite. Feche os seus olhos, gostaria que você apresentasse o teu momento de gratidão diante do Senhor, porque eu tenho certeza que você tem algo para agradecer ao Senhor nessa noite, porque você está aqui, porque você está bem, porque o Senhor te trouxe até este lugar. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, meu Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos, Senhor, o teu santo nome. Pai Santo, nós abrimos, Senhor, a nossa boca, Pai, nós levantamos, Senhor, as nossas mãos, Pai, em direção ao teu trono, Senhor, em direção a Ti, Pai, em sinal de vitória, em sinal, ó Deus, de que nós cremos em Ti, nós cremos no o Senhor é o Deus que nós confiamos, o Senhor é o Deus que nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé em Ti, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia abençoado, te agradecemos, Deus, por mais um dia, Pai, na Tua presença, porque se nós estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor sustentou as nossas vidas. Se nós estamos aqui, ó Pai, é porque o Senhor foi conosco, o Senhor é conosco, Pai. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos agraciado, Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, por mais um dia em que nós deitamos, dormimos e acordamos em paz, porque o Senhor tem nos sustentado e porque o Senhor é aquele que tem segurado na nossa mão para que nós não venhamos a tropeçar, para que nós não venhamos a cair. O Senhor é aquele que tem direcionado as nossas vidas. Obrigado, Deus, por cada vida, Pai, que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Pai. Por cada um, Deus, que ainda está a caminho, Senhor, e vai chegar aqui ainda. Eu peço que o Senhor possa estar abençoando, Pai, livrando, Pai, de todo mal, para que os teus filhos possam chegar até aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, Pai, santificamos esse momento na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Amém, amado? Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite com um cântico. Amém? Se você sabe a letra, você pode fechar os seus olhos. Somente se você não sabe,
até com gemidos inexprimíveis, aí você pode então receber e pra ele algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Só para dar boa Deus. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Pode se assentar, amado, em nome de Jesus. Pode se assentar, dando graças a Deus. E louvado seja Deus pela tua vida. Você que pagou o preço, né? Você que está aqui nessa noite. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Amém? Graças a Deus. Então, amados, semana passada, lembrando, né, que nós estávamos estudando a respeito do assunto de Atos dos Apóstolos, o assunto o livro, né, de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E nós paramos no versículo de número 11. Amém? Então, esse aqui é o final do comentário que nós fizemos semana passada. Né? Final do comentário, né, sobre o plano da salvação, né, boas novas, e também a respeito da verdade de Deus. E eu creio que vários dos irmãos já leram, né, o capítulo 14 do livro de Atos. É isso, os irmãos já leram? Já, né? Amém. Isso é bom demais. Então, irmãos, nós paramos no versículo de número 11. Alguém pode ler para nós, por favor, o versículo de número 11? A multidão, vendo que Paulo fizera, levantou a voz em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma humana desceram a nós. Vou só colocar aqui em Atos, no capítulo 14, e no versículo 11 também, só para alguns irmãos, vou deixar nessa página aqui, tá? Só para alguns irmãos que de repente quiserem estar acompanhando. Atos, capítulo 14, a partir do verso 11. É isso aí, né? É isso aí. Isso aí, muito bem. Então, irmãos, deixa eu fixar aqui para você. Tá bom? Certo. Os irmãos entenderam tudo, né? Graças a Deus. Então, o que eles fizeram? Eles estavam anunciando, voltando um pouquinho, né, no tempo, eles estavam anunciando a palavra de Deus, estavam anunciando o Evangelho da Salvação, pregando com ousadia, né, onde no comecinho do capítulo 14, a multidão que ouvia Paulo e Barnabé, ela como que se dividiu, porque era uma estratégia também dos sacerdotes, dos religiosos, eles influenciavam os que estavam ouvindo, colocavam algumas dúvidas, como por exemplo, a crucificação de Jesus, né, eles começaram a incitar ali a multidão para que soltasse Barrabás e não a Jesus. Os próprios sacerdotes fizeram isso, os religiosos fizeram isso. Naquele momento, é claro, por uma inveja, né, para que a multidão ficasse dividida e a própria multidão também com medo das autoridades. Então, elas, claro, solta Barrabás. Como quem diz assim, claro que existe um plano de Deus sobre isso, né, mas é como que alguém dissesse assim, não, faz o que é errado, pelo menos eu permaneço vivo, né? Como quem diz assim, né? É claro que Deus tinha um plano e um propósito com relação à crucificação de Jesus, mas em outras palavras, né, é bem isso aí, né? Às vezes a pessoa prefere fazer aquilo que é errado, mas pelo menos ter um status, ter amizade e ter sua influência ainda no mundo afora, né? Com as religiões, com os religiosos. Mas então, olha só, então as multidões ali, por que as multidões? Porque a multidão ela se dividiu. Então aqui no comecinho já fala que a multidão se dividiu. Então, multidões.
as multidões vendo, né, o que fizeram Paulo. E o que Paulo fez? Você se lembra disso? Paulo ele estava olhando, né, estava pregando, estava anunciando o Evangelho, anunciando a palavra. Então um homem que estava ali, ele era aleijado, né, era leso dos pés, coxo, desde o nascimento. Enfim, ele começou a olhar para Paulo, começou a olhar para Paulo, e Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. E Paulo, em alta voz, mandou que ele ficasse de pé. E ele, na fé dele, ele se levantou, ele saltou, e o povo então, era uma cidade idólatra já. As pessoas tinham muitas superstições naquela cidade, principalmente naquela região. Então o que eles fizeram? Eles já começaram a idolatrar o homem. Aí aquilo que nós sempre comentamos, né? A criatura, na verdade, ela acaba sendo idolatrada e o Criador acaba sendo muitas vezes ficado de lado, né? Isso é uma tendência humana, é a tendência do homem. Ele se apegar àquilo que ele vê, né? Como nós sempre falamos a respeito desse assunto. Essa língua licaônica, o que é isso? É uma língua, na verdade, quando se fala em línguas, porque eles usavam vários o mais comum na época era o grego, o hebraico, né? A aramaica até então não se falava, né, na época, né? Mas lá no princípio mesmo, mas se carregava mesmo era o grego e o hebraico. Então, dependendo das regiões que eles estavam, né, se usava um tipo de expressão. Agora, quando eles falaram, por exemplo, em língua licaônica, é que nem, por exemplo, quando... Você se lembra quando Ezequias, ele estava de frente a uma dificuldade no seu ministério, na sua vida, e aí o general Rabsaqué, ele pediu para que eles falassem línguas que as pessoas pudessem entender, para que o exército de Ezequias e para que o povo também fosse intimidado. Então, o tipo de língua, por exemplo, mais comum e mais falado, na verdade, na época de Jesus e também na época dos apóstolos, era praticamente o grego e praticamente o hebraico, vamos dizer assim, hoje na verdade é o inglês, né? Mas era praticamente uma linguagem, vamos dizer assim, vamos chamar de universal, né? Mas é algo assim bem interessante, amado. É algo assim bem interessante. Porque normalmente, quando acontece alguma coisa, o que se faz, amado? Normalmente a pessoa ela busca e ela clama, né, exatamente aquilo que ela tem um apego, aquilo que ela se apega. Então, amado, então eles começaram a clamar, levantaram sua voz, dizendo em língua licaônica, e fizeram-se, olha que eles começaram a clamar nessa língua, e fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. Então eles viviam tanto na cultura, viviam tanto por suas tradições cegas, vamos dizer assim. Eles usavam tanto, viviam tanto nessas tradições cegas, que, olha só que interessante. Quando eles falavam assim a respeito dos deuses, eles viviam de superstição, eles tinham a sua superstição, era um povo muito supersticioso. Mas interessante que algumas coisas daquilo que eles viviam, né, também já havia acontecido com outro. Aí dá pra ver aí que eles criam em planetas. Será que eles já conheciam planetas naquela época lá? Que os astrólogos foram conhecer há muito tempo depois? Eles já mencionavam Júpiter e Mercúrio aqui? Desde a nossa época, na verdade, no que a gente acreditava antes, principalmente que era católico, o São Jorge na Lua, mas não sei o quê, umas coisas desse tipo que a gente falava, né? Minha mãe ensinava a pedir bênção pra Lua quando eu visse ela bem. Saiu aqueles dois operão no quintal, benção madrinha Lua. Ainda bem que ninguém filmou isso aí, ó.
Naquela época não era visto Uma e filmado. história mais ou menos. Pô, você tá aí, foi mal. Né? De família, irmãos, se ensinava a Antônio, ensinava você também. Então, Agora é mais bobo ainda. Eu jogava bem, assim, ele pedia bala. vai além. Vai além ainda, né? Mas Parece brincadeira, mas é verdade mesmo. Então, quer dizer, uma coisa. Por exemplo, isso aí aconteceu há quase 2000 anos atrás. Uma brincadeirinha isso aí. Aconteceu há 2000 anos atrás e isso não aconteceu o quê? Há 60 anos atrás? É que no caso eles estão falando que Paulo era Deus, né? Né? Na verdade, os planetas foram dados nomes, né? Foram nome de Deus. eles acreditavam. Eles deram, sim, os astrólogos descobriram os planetas e deram o nome de deuses que eram usados na idolatria antiga, vamos chamar assim. Porque antigamente também se adorava os astros dos céus. Lá na lei já se fala a respeito disso. Os índios mesmo, né? Engraçado, na Bíblia não faz nenhuma menção aos índios, né? Aos índios. Aos índios, E eles têm as crenças dele, por exemplo, eles são algumas tribos são os principais adoradores e astros são eles, né? Porque, vamos dizer assim, a Bíblia faria menção aos índios. Não fazem aos hindus, aos japoneses, a tantos outros. Então, mas assim, eu digo assim pelas idolatrias deles, os costumes diferenciados, rituais também. Ele já está fazendo o ato em si da idolatria, não o povo. Está fazendo um ato. Então ela abrange a todos. Na verdade, seja de um jeito ou seja de outro, todos são condenados. É o africano, o índio, o hindu. Índio. No caso dos índios eles podem entrar como inocentes, né? Não. A Bíblia fala que aquele que viver pela lei será julgado. E a Bíblia diz que ninguém será tido por inocente, né? Por isso que Deus, acho que aparentemente ele deu para entender que ele não acabou com o mundo ainda, que ele faz questão de que todos tenham acesso à palavra deles, né? Aquele que recusar, né? Ele recusou, então ele não vai ser tido por mais como inocente. Mas será que algum ritual dele não tem a ver com alguma coisa assim também? Então, de onde que eles tiraram os rituais deles, né? De onde que eles foram influenciados, né? A influência da idolatria, de invocar espíritos, isso aí vem de coisa muito antiga. Os egípcios faziam isso na época. E o pai de Abraão é fabricante de ídolos. Essa coisa é um negócio muito antigo. Os índios têm. Na verdade, os índios é perdido na história, né? Se você for analisar, né? Porque a história diz que os portugueses descobriram o Brasil, né? Pedro Alves Cabral. Mas os índios já estavam aqui, né? Isso aí é. Né? Quer dizer, Isso é então, eu digo assim, na mentira, história. na Eu digo assim, na história, né? Outra mentira da história. Aí fica aquele negócio, né? Fica cada um a critério, né? Mas a história diz que os índios já estavam aqui. Né? Inclusive, eles tiveram que ser colonizados e tudo mais. Segundo a história. Com certeza alguém tinha, né? Que há 500 e poucos anos atrás, tinha que ter alguém aqui, né? Índio não. Né? Índio? Tinha índio. Teria que ter mesmo. Mas então, na verdade, não foi descoberta a propriedade. Se os índios já estavam, já tinha descoberto. Não, isso é uma farsa. Né? Não, História assim, que a gente aprende na escola é aquilo que eles querem que a gente acredite. Né? Isso, na verdade, não. Nós estamos desviando o foco, né? Estamos entrando na história, na verdade, não. Mas é só uma coisa que surgiu. Só um comentário aqui. Isso, Que o irmão falou. Romanos 2,12 fala sobre isso. Vou achar aqui. Romanos 2,12. Ninguém abriu, vou só escutar. Porque todos os que sem lei pecarem, sem lei perecerão. Todos que sobre a lei pecarem, pela lei serão julgados. Quer dizer, com lei ou sem lei, se eles pecarem, vão ser julgados. Pegou, né? Tá? Então, quer dizer, ele abrange a todos. Os que vivem pela lei, que vem o povo de Israel. Mas tem uma parte da Bíblia que diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Tá.
Mas o tempo da ignorância, Você não conhece a ele verdade. não leva em consideração se você se arrepender, certo? Como eu digo assim, quando você... Mas no dia do julgamento não tem essas. Fulano era ignorante, não conhecia. Alguma coisa ele já ouviu falar de Deus. E Deus fala que a própria natureza dá testemunho dele. Tá? E não tem como você ver tudo perfeito e falar, não, foi um pedaço de árvore que criou. Como que a própria árvore foi criar tudo isso? Mas para se salvar, só crer em Deus não basta, né? Não, você tem que crer e obedecer. Então, mas nem Deus, só crer em Deus também, mesmo assim não vai adiantar. Nem crer em Deus e obedecer não vai adiantar. Não, você crer que Jesus Cristo veio, Agora você certo, batizar e obedecer. Então, porque geralmente o cara conhece Deus, né? Os que não... Em Jesus, quando você fala de cristãos, né, aí você tem um caminho, né? Que ninguém vai ao Pai através de Jesus. Mas os idólatras, por exemplo, eles conhecem um Deus, ainda que não seja o Deus verdadeiro, o Deus, né, o Javé, criador do céu e da terra, mas eles conhecem um Deus, eles não têm Não, mas quando a gente, aqui no caso, quando a gente está se referindo a Deus, está falando do Deus criador de todas as coisas. Sim, no nosso caso, mas no caso do idólatra, não necessariamente. Então não é conhecer a Deus, conhecer deuses. Então, por isso que eu estou falando, Deus, existe deuses e deuses, né? Certo? Porque se falar que ele conhece um Deus, é uma coisa. Se falar que ele conhece um Deus verdadeiro, é outro papo. Amém? E porque as pessoas elas não são inocentes, elas podem ser ignorantes, inocentes não. Inocentes é como, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Abraão foi interceder por Sodoma, ele não intercedeu por inocentes, ele intercedeu por justos só. Tinha Ló lá, não era grande coisa, mas Comparado com os outros. pela intercessão de Abraão, né, saiu vivo. Mas os inocentes, por que não intercedeu pelos inocentes? Vamos chamar assim de crianças então. Porque as crianças são do Senhor, são dele. Estão no período da inocência. Agora, os que estão lá já praticando, tem gente que nasce na prática, vive a prática toda e morre na prática. Vai para o inferno praticando. Praticar com o cão. E quando o cara morre achando, por exemplo, eu conheci muitos católicos, vamos falar aqui católicos, que são os mais visados, ele morre crendo que aquilo ali era o que era certo. Ele é ignorante, ele foi enganado ou ele não quis ouvir a verdade? Ou existem casos e casos? Não precisa nem tudo isso. Só o fato dele ser enganado, ele já vai para outro caminho. Então, mas aí, como ele foi enganado, aonde está a culpa dele? A culpa está em alguém, você deixar alguém enganar você. Por exemplo, aqueles demônios que a princípio eram anjos que foram lá, Lúcifer chegou e tentou convencer eles lá, né, naquela rebelião toda. Eles foram enganados também, de certa forma eles foram. Bater de frente com o Criador, Deus Todo-Poderoso. É só que um cara que Não, engana- quem bate de frente é diferente de morrer. Então, acreditando numa coisa que ele tem por Aí, no caso, eu tenho porque isso uma daí- tese. Uma tese. Vou comprar essa palavrinha. Que Nem uma uva. Posso falar? Pode. Perdi o foco agora. Não. Que Deus tem um propósito para isso. Porque só Ele pode julgar e deve julgar. Sim. Com certeza. Então eles vão ser julgados ainda. E Por são, isso que a Bíblia diz, muitas vezes a gente está aqui falando, não, porque fulano morreu da ignorância e tá. Mas às vezes você vai chegar lá, vai até se dançar e vai falar assim, nossa, mas você aqui, não acredito. tem coisas que a própria palavra diz que é preciso que haja, né, um escândalo, mas ai daquele porque o escândalo vem. Mas é uma coisa necessária, né? Porque Segundo a visão dele, porque né? o Senhor sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. Então, mas você saber que vai acontecer não significa que é necessário. Ser necessário é ser precisar de acontecer. Talvez aquilo já é Porque não tem jeito, se Deus quiser justificar uma pessoa, quem vai falar para ele não justificar? A questão é que existe uma palavra, livro de Não, Salmos mas diz, existe a livro de Salmos palavra, diz que existe a palavra a de vontade Deus, do homem. não,
a livro de Salmos diz que a palavra de Deus ela está acima do próprio Deus. Por quê? A partir do momento que Deus fala, ele tem uma linha para seguir também. Porque ele não pode passar por cima daquilo que ele falou. Agora, quando você fala em julgamento, não está falando em julgamento, vamos colocar na balança, não. Quando você fala em julgamento, vão existir dois julgamentos, dois tronos, dois tribunais. O tribunal de Cristo, que é para o cristão que trabalhou para ele, que vai receber segundo as suas obras, o tribunal, o trono branco lá, o tribunal. Esse é o problema. Lá em Êxodo, em Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Mas qual é o risco de você passar nenhum e reprovar no outro? Ou Não. Se você passou por todo. você já tem dois? Entendeu? Se você passou pelo trono do cristão, você está tranquilo. Agora, se for passar pelo outro, daí já era. Não tem salvação. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se você é cristão, você vai receber. Não existe condenação para você, não existe outro julgamento para você. Simplesmente pelas obras que você fez. Salvo você vai ser. Simplesmente pelas obras que você fez. Agora, quando se fala o trono branco, a pessoa ela vai ressuscitar para ser lançada no lago de fogo. Esse é o julgamento. Como quem diz, vai expor as obras do sujeito, vai dizer, como quem dissesse assim, ó, é por causa disso aqui que você vai ser lançado fora. Só para justificar para ele. Só para dar um... Agora, você afirmar que o católico espírita foi ou não para o inferno, quando morreu, Ou vai ainda, né? ou vai, é uma coisa que você não pode dizer, cabe a nós. o cara morreu foi para o inferno. Você não sabe o último instante da vida dele. Mas pela prática da vida dele, tá, Você já tem uma previsão. você tem por acreditar que o cara foi para o inferno. Certo? Que meu ladrão Ele foi, mas não vou falar. o ladrão da cruz, a prática dele levaria ele para onde? Para o inferno. Porém, no último minuto dele, ele se arrepende e reconhece Cristo como seu Senhor. Tá? Mas então, se fosse um de nós aqui que tivesse diante desse fato, fosse hoje, não diria, porque vai morrer agora, que se arrepende. Tivesse sorte Então, aí, seria tá? um julgamento, seria um julgamento nosso. Humano, falando. Entendeu? Quantos não falam que hoje não acontece isso? Sim. Entendeu? Você é julgado pelas coisas que você fez no seu passado. Então, Acontece mas- isso comigo, acontece com Então. o pastor. Muitas vezes não já falou para você assim, você no passado não Você fazia isso, hoje é você é isso, é aquilo. isso, é Então, aquilo. é um julgamento Você humano. não valia uma cibalena? Né? Agora, aquilo não é pela prática que as pessoas vivem, tudo leva a crer que elas Você vão ser- deduz, então é o que eu estou dizendo, que a gente não Essa é uma pode. deduções, né? Eu acho que que elas vão ser julgadas para ir para o inferno, certo? Agora, o último instante dela é que você não sabe se ela se arrependeu ou não. Tá? que ninguém pode saber. Porque Deus é o único que conhece o coração. Quem recebeu uma pessoa na igreja todo dia e Deus não está se agradando dela. Fala disso, que muitos não vão entrar. A Bíblia diz Nem que todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar. Agora, quanto mais os que nem dizem Senhor, Senhor, ele conhece o E Senhor. também por que a Bíblia diz que muitos serão escolhidos, chamados. mas poucos serão escolhidos? Viu? Qual o fundamento dessa É devido ao grau de dificuldade. Pela própria decisão tua. Mas Mas eu posso estar dentro da igreja e morrer hoje e ir para o inferno. Eu acho que é devido ao grau de dificuldade. É que nem um Certo. concurso aí muito, vamos dizer assim, só fazendo um paradoxo. Um concurso aí muito difícil. Por exemplo, nós fazer um concurso para médico, por exemplo. Então, porque Mas tem pouca chance. Né? Então, é que Não dá muito certo lá. Eu Né? não sei o que está Então muita gente faz, mas a maioria reprova. Porque isso daí está naquela parábola quando ele foi chamar para a festa, né, não veio ninguém. Um foi para o campo, o outro foi Cada um tinha para o seu escravo, seus escravos e tal. Daí chamou mendigo, arrogante, e foi tudo. Não senti Aí no final o dificuldade. rei chegou e falou, por que você não está com umas vestes reais? Aí no final remata. É porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Viu? Quer dizer que ele estando lá ainda pode ser jogado fora. Não, depois que você estiver lá, você está lá. Não, depois que você for salvo, não. Então, Mas eu digo assim, aí no caso é de estar na igreja, né? Viu? Porque a Bíblia fala
Ela fala aqui de pessoas que serviram a Deus, aparentemente, na igreja, tá? Porque fala de pessoas que falam que expulsaram demônio, expulsaram enfermo, tá? Quem vai fazer isso? Quem está lá fora? Ou quem está dentro da igreja? Dentro da igreja. Certo? Então, são pessoas que estavam dentro da igreja. Que muitos lideravam, provavelmente, até... Então, mas vocês aí tinham certeza que ia ser salvo. Chegaram lá, deram pro burro na água. Não, eles têm então, mas E os outros que achavam, uma verdade. Não a certeza que você salva, irmão. A Bíblia dá a impressão que a salvação é uma incerteza tão grande. Vou falar uma coisa para você. E dá a impressão disso que vocês estão falando, isso já aconteceu. Isso daí não O aconteceu. Espírito Santo, ele testifica com o teu espírito de que você é filho de Deus. Você sabe quando você toma atitude errada, você sabe quando você faz o que é certo. Você sabe quando a Bíblia diz que é assim e você vai para o outro lado, você pode ir, mas você sabe que é errado. Você sabe quando a gente fala a respeito de obediência, a respeito daquilo que está escrito, você não faz, mas você sabe Isso que entra você abaixo. não faz. Não, acho, Eu acho que sim, não. sim. Eu acho Eu acho Sim, que sim, não. não, passa disso, é procedência É um maligna. muro. Procedência maligna. Agora, a gente sabe quando a gente está errado. Você sabe quando você peca, você sabe quando você olha e você deseja alguém e não é certo, você sabe quando você cobiça alguma coisa que. Você sabe quando você está errado, você sabe. O sujeito, quando o Espírito Santo está nele, está na Ele tem um pessoa. discernimento, né? Ele tem um discernimento. Embora quando o Espírito Santo não está na pessoa, ele age pela consciência. Pela consciência, ele está Só na que quando uma pessoa está assim, ela já está em Cristo já, né? Porque ela mesmo já sabe, então ela já até evita, então quer dizer que ela está Mas e pela índole também? Existe pela índole. Tem pessoas que, por exemplo, é ateu, mas tem não acredita em Deus, não acredita em Jesus, mas tem uma boa índole, não faz coisas que sejam. Efésios 2,8 diz que ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, por isso que não dá para dizer, eu fui bom, eu fui isso. Só que suas boas obras fora de Cristo não valem nada. Somente em Cristo e para a glória de Cristo. Então, se Elas fosse vão valer assim, alguma todo coisa. médico teria que ser salvo, porque ele sempre ajuda. O rei, na verdade, o médico não ajuda ninguém, né? Ele se ajuda. Né? As boas obras faz parte da obrigação. Ninguém pode se salvar pelas obras, porque já é obrigação. Isso fala, se você tem 2 túnicas, dê uma. Amar o próximo. Tá. Quando os discípulos saíram, ele mandou que não levasse bolsa, não levasse nada, saísse somente com uma túnica. Para quê? Para que eles não tivessem do que quando eles fossem falar do Evangelho, eles não tivessem nada além de oferecer, senão Jesus. Então, quando a gente fala em cristão, é um caminho muito estreito. É, É simplesmente o fato de alguém frequentar a igreja. Mas as atitudes da pessoa refletem aquilo, reflete a glória de Deus. Sim, concordo plenamente. No caso de frequentar a igreja, sim. Frequentar a igreja é o princípio básico do cristão. Se o camarada dizendo, eu sou cristão, mas não frequenta a igreja, irmão. Porque se você tiver um mínimo de consciência, você vai saber que você vai perceber que Cristo é a única salvação do ser humano. Porque o ser humano, ele peca inconscientemente. Como que ele poderia ser salvo se ele peca inconscientemente? Se é inconsciente, ele não tem consciência do que está fazendo. Mas será que peca Não, porque a Bíblia diz, inconscientemente. Então, se não fosse por Jesus, você nunca poderia ser salvo. Sim, não existe outra forma de ser salvo, a não ser por ele. Ninguém seria salvo. Dessa forma você pode até pensar que você pode ir pecando meio de levinho. Mas isso é citado também, até ele fala, então agora vamos pecar, vamos fazer isso. Não, de modo algum, de agora, né? Tem uma palavra que cita exatamente isso aí que você está falando. Não me recordo, mas eu já li alguma coisa parecida com isso Tem aí. que ter, porque senão seria um tipo Porque de na liberação. verdade é quase que uma liberação mesmo, né? Mas aí já fala, então por isso vamos pecar? Não. Se morremos em Cristo, alguma coisa assim, nesse sentido aí. O apóstolo Paulo faz esse comentário. Isso, não me recordo qual. O próprio sacrifício de animais foi abolido por causa disso, né? Que já não era mais por custo. O cara pecava e ela pegava na porta do templo lá, porque o animal sacrificava. Porque é diferente, a lei e a graça é um negócio muito interessante, porque qualquer dia a gente vai falar sobre esse assunto, porque na lei, a graça é muito mais estreita do que a lei, com certeza.
Porque na lei o sujeito não matava, mas por dentro o bicho estava doido de vontade de catar o sujeito pelo coralinho, enganar o sujeito. Na graça, se você desejar o mal para o irmão, você é homicida. E ele tinha o pecado, fazia o pecado dele, e bastava ele fazer a expiação depois, porque era o que Deus exigia, ele ia, fazia, pô, agora eu vou fazer mais umas boas aí, depois eu faço a expiação de novo. Quer dizer, você tinha praticamente como assim, entre aspas, fazer né? Uma justificativa. Você tinha agora na graça não, na graça é o arrependimento, né? Você tem que nascer de novo, viver uma Eu vida. já escolhi o bode lá para eu vou pecar amanhã, eu já escolhi o bode hoje, porque vai Eles foram banalizando isso com o tempo. Você pode ver quando Jesus virou a mesa lá no templo. Eles foram banalizando tanto que chegou um tempo. O comércio era direto dentro do templo. Qual é o seu pecado? Tá aqui o bode já para você ver lá. Mas será que Jesus invocou o comércio por ser comércio voltado à idolatria? Ou por ser simplesmente comércio? Não existia idolatria naquele comércio. Hã? A idolatria não existia naquele comércio. O comércio era de animais. Não, ele vende demais com Por causa do sacrifício. sacrifício. Então, Não assim, de idolatria nesse sentido. então, por exemplo, você tem uma igreja grande, tem o shopping do povo logo ali virando a esquina. Seria errado? O shopping do povo virando a esquina é uma coisa. Agora o shopping do Não, povo virando a dentro da esquina, não, igreja, virando a esquerda. Eu falei a esquina, mas na verdade é virando a esquerda, Mas- dentro do templo. O estranho é o Foi o shopping Rio de do povo. Janeiro, né? Hã? Se foi São Paulo, é a direita. Ah, terra, né? Não, é isso que eu quero saber. Eu sou leigo. O problema é o shopping do povo dentro da igreja. Esse que é o problema. Do lado de fora, Vender dentro da igreja. como é? Dentro da igreja, E vender comércio. CD da cantora que vai fazer show? Ela já traz um CD e deixa assim. Não configuraria como um mesmo. Pequenino comércio, né? Então, foi isso que eu tô pensando. Olhando por esse lado, alguma coisa, na verdade, ela entra pelo lado, assim como nós sempre comentamos. Sempre quando gera infidelidade, algumas coisas elas acontecem. Por exemplo, olha só que interessante. Vamos supor. A gente tá com... Eu falo isso porque a gente prevê algumas coisas que vai acontecer. Por exemplo, a gente está com espaço grande e tal. Vem alguém aqui, Paulo, tem aqui o seu CD da cantora tal, ela vai cantar aqui e vai trazer o CD. Olha só que interessante. Ela poderia muito bem dizer assim, não, fica com o seu CD. A gente poderia dizer muito bem assim, não, fica com o seu CD. A gente vai levantar uma oferta, a igreja vai abençoar você com a oferta tal. Irmãos, se a gente falar isso para a igreja, meu Deus do céu, você comprar briga. Mas aí justifica pecar contra Deus por causa disso? Não, eu estou falando assim, um erro, na verdade, acaba cobrindo aquela coisa de onde existe a infidelidade, sempre vem e acontece alguma coisa que não é Porque a Bíblia certa. diz que um precipício já chama o outro, Um né? abismo chama abismo. Então, Aquilo que a gente sempre comenta, as atitudes erradas, elas sempre, infelizmente, elas vão acabar gerando uma coisa que não... então, mas tá certo ou tá errado? Nesse caso que ele falou tá errado, né? Segundo o princípio, não está certo. É como por exemplo, quando nós falamos a respeito de certo e errado. Tanta pessoa ela sabe o que é certo ou o que é errado. Irmãos, eu sempre comento isso aqui em casa. É uma coisa que pega tanto a respeito do certo e a respeito do errado. Porque quando eu sempre comento isso com a minha esposa, a gente sempre conversa muito sobre isso. É uma coisa que fica tão assim exposta, na verdade. Eu comento com ela sempre, a gente dá a impressão que hoje a gente prega num tempo tão difícil, quando a gente fala de certo e errado, porque poucas pessoas, na verdade, buscam aquilo que é certo, mas exigem o que é certo. Você percebe? Eu comento sempre com ela a respeito disso. Ou Por exemplo, criticam, né? O que é errado, né? Sempre tá certo, né? elas querem o certo, mas não fazem o que é certo. Deixa eu falar uma coisa para você, por exemplo. A oferta a pessoa não levantaria, mas o CD é criticado quando ele entra. Você percebe? Agora, por exemplo, a gente, por exemplo, acaba, vamos dizer assim, sendo um especial, por exemplo, estando na frente do trabalho. Por exemplo, se você parar para analisar, muitas pessoas que não conhecem, na verdade, a Bíblia, elas sabem a respeito qual é a conduta do pastor. Aconteceu um fato semelhante com Moisés, né? Ela sabe exatamente qual é a conduta do pastor. Ela sabe que o pastor tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser de tal jeito, mas ela não sabe da lei que é para ela, para a vida dela. Ela mesmo não muda, né? Não muda. É que nem Então- quando a pessoa vê, assim, lá na minha firma acontece no meu trabalho, na minha firma, quem dera. Nem estou profetizando. Lá onde eu trabalho acontece isso. Qualquer desvio que você dá, o cara fala, ó, você é crente, você não pode fazer isso. Como se ele pudesse. Entendeu? A não permissão é para todos, né? Faça quem quer, né? Mas, na verdade,
Então existe uma cobrança maior, como você é crente, você não pode fazer isso. Você não pode Quando Jesus disse assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, do maior ao menor, todos foram Então, saindo. aquela vez que tentaram pregar Jesus sob a carta de divórcio, né? Ele falou, foi dada a carta, Moisés permitiu por causa da dureza de coração de vocês, né? Ou seja, ele cedeu ao povo contra o mandamento de Deus, né? Devido à dureza de coração do povo. Ou seja, no caso aqui se falou, não levantaria a oferta, né? Mas então vamos tentar passar o CD. Acaba caindo quase que no mesmo... Não levantaria oferta, a igreja não daria oferta. Então a igreja não daria. Não dá oferta. Mas, Não faz isso. E o que acontece? Na verdade, a própria pessoa, ela vive pelo ministério da música. Ela sobrevive, na verdade, disso. Ou seja, mais um que vai perecer lá na frente. Você percebe como é que funcionam as coisas? mas Como por exemplo? voltando a esse assunto de oferta, na lei existia vários tipos de oferta, inclusive oferta para o sacerdote. Só que essas, por não ser mencionadas essas ofertas no Novo Testamento, as pessoas acham que foram extintas. Tá? Existem outras igrejas, sim, né? Elas acham que foram extintas. Mas não foi tocado no assunto de dízimo e ofertas no Novo Testamento, porque o povo já entendia sobre isso daí. E o povo judeu era nessa parte de dinheiro, tanto é que que é considerado judeu, é o Silvio Santos, vulgarmente chamado assim, ele manda a oferta dele para Israel. Certo? Naquela época, o povo trazia as ofertas tanto para o sacerdote, tanto para a construção do templo. Não se mexia no dízimo para essa comunidade. O dízimo era para as viúvas e para os órfãos. Certo? Estou errado? Tá. Então, o sacerdote tinha direito à oferta, os levitas tinham direito à oferta. Levitas, o pessoal da tribo de Levi, que hoje, se fosse para nós, seria quem está cantando, quem está tocando. Por que você trocou isso daí? Oi? Por que os levitas eram da tribo de Levi e agora para nós são as pessoas que cantam? Não. Levita era o povo que cuidava do templo. Eram eles que cuidavam do templo. Os levitas era o pessoal que cantava, que cuidava do transporte da tenda, que organizava tudo que era organizado. Era seria o diácono de hoje. Os diáconos, seria todo o pessoal que não fosse o pastor, envolvesse com o trabalho da igreja, ele era digno de ter o seu salário ali. É lógico que na época era alimentação, não era veste. Então era trazido os animais, dos animais era tirada a pele para fazer as suas vestes. Eles se alimentavam daquilo. Fala também das ofertas de ouro que era trazido. Então, se fosse para trazer pelo que é certo, de lá de trás, teria que ter uma oferta que hoje, o sacerdote. Teria que ter uma oferta os levitas. Teria que ter uma oferta para a construção do templo. Então, não tem como você falar, é certo isso ou é errado aquilo. Como, por exemplo, futuramente a gente tem a intenção de ter um trabalho maior, nossa intenção seria essa, né? De pelo menos a gente ter, o Ministério de Louvor trabalhando diretamente com a gente, mas na verdade eles têm o trabalho deles, entendeu? Que se desligar para estar trabalhando diretamente com a gente. A gente sabe que é normal a crítica, por exemplo, principalmente para o pastor também, que tem que ser assalariado, e bem salário bom, diz a palavra de Deus. Agora, quando se fala a respeito disso, você sabe sobre o que isso é bíblico, concordando a gente ou não. Agora, você sabe o que a igreja está acostumada a ver? Ou para a igreja, o que é um homem de Deus? Então, a igreja vê um pastor empurrando um fusca, bum, 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 aqui para baixo, sabe? O sujeito fala assim, eu vou um homem de Deus. Você quer vergonha, né? Aí passa o pastor de carrão, sustentando vagabundo. Ladrão. Então tem coisa assim, ó, se eu aparecer com alguma coisa aqui, amado, se é pobre não tem unção, se é rico é se eu aparecer com alguma coisa aqui, dependendo do que for, tem
gente que vai partir para a infidelidade. Você acha que eu vou continuar dando no dízimo e oferta ao pastor? Então, ó, imagine, isso principalmente eu, estou falando de mim, que não vivo da obra, mas na verdade a gente que mantém, na verdade, praticamente a igreja. É o que eu comentei várias vezes. Se a igreja dependesse da fidelidade dos irmãos para se manter, e pagasse aluguel, ia fechar o pagamento. Mas não é porque tem poucos membros? Não, não é. Infelizmente não é. Será? Porque você já viu quantas igrejas tem nesse mundo? Mas são inúmeras, inúmeras. Se não fosse pelo dízimos e pelas ofertas, você acha que teria? Infelizmente, o trabalho assim, local, falando a respeito daquilo que é local. Mas em igreja, irmãos, em igreja, no sentido geral, desde quando Deus me deu essa graça, desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, passou 6 meses. Passou 6 meses, eu comecei a trabalhar diretamente com a liderança da igreja, começando a ter contato direto com o pastor. Passou 6 meses da minha conversão, faz 20 anos que a gente está no Evangelho. Então, a gente aprendeu ou melhor, a gente passou a ouvir, na verdade, o que é e o que não é. Então, a fidelidade na igreja, quando se traz dízimo e oferta, você consegue contar Não, mas nessa mão da sobra dele. Você está falando da igreja aqui, nossa. Mas em média de 10%. Dizimista na igreja. Se você fizer uma análise do dízimo da igreja... E por que tem pastores ficando milionários só com dízimo? Se você fazer campanha. Então, não. Se você ver... Se fazer uma campanha de prosperidade aqui, enche de gente. Você pode dar envelope carimbado, com tanto, não, eu vou... Porque ele fala, não, eu vou dar porque você é abençoado, vou ganhar 10 vezes mais, 100 vezes mais. Porque se você levar em consideração... Fazer dívida para Deus pagar? Que é grande, o dízimo é maior, mais que o juro de banco. Então, se uma igreja for grande... Se ela tiver membros eles fiéis... Porque você vê que a maioria das igrejas, todas... E o juro de banco, o banco tem que dar alguma coisa e acrescentar o juro. A igreja não acrescenta apenas a manutenção, né? Tem outros falando assim, interesses que ficam milionários. Que eles falou, são devidos às campanhas, né? Que são feitas para... As ofertas. Porque no dízimo, não tem como falar de fora. No dízimo não tem como o sujeito falar assim, não, é tanto. A palavra dízimo já fala, 10ª parte de tudo aquilo que Deus tem colocado na tua mão, independente de quanto, 10ª parte. Isso é dízimo. Isso é espiritual. Agora, então não tem como ele fugir disso. Agora, quando ele fala de oferta, aí ele sobe um monte de lugar, ele vai para um monte de lugar e... Porque quando o cara prega assim, uma coisa de... Você pode ver quando o pastor, né, ele prega prosperidade, que ele estava falando aqui, ele se baseia muito, mas quase que 99% no Velho Testamento, né? Porque Jesus, de todos os milagres que ele fez, ele nunca deixou ninguém rico. E o único rico que pareceu perder, ele mandou dividir tudo e dar aos pobres, né? Então já procuram usar como referência o outro tempo, não o tempo de Jesus, né? Quando se fala em prosperidade, o sujeito já pensa nisso aqui. Não significa isso. Mas está bem relacionado, né? Não, faz parte. Faz parte. Mas porque se você for próspero no dinheiro e não for próspero na saúde, por exemplo, ou na... Sim, a prosperidade, sim, eu concordo plenamente. Então mas você pode ter a maior saúde e ser um miserável também, ninguém vai te dar. Porque você já pensou, na sua casa, você ter do bom do melhor de comer. E ser doente. Vamos supor, você tem um prato lá de uma carne lá, que foi depois que eu gosto de carne, e não poder comer. Sim. Então isso é bem... Mas se você também for um cara saudável, que pode comer até pedra, e não tiver nada para comer... uma hora você arruma. Uma hora você faz um cafezinho para comer, a respeito disso. Então, tudo tem. Que depende do seu bom humor, eu acho. A Bíblia fala em Provérbios que é melhor você ter um prato de hortaliça e ter paz na sua casa do que você ter um banquete. Mas não falando da mulher, não está falando da mulher. Isso é prosperidade de Deus. Não, tem mesmo. E você ter um prato de hortaliça. Não é hortaliça aqui. Do que você não ter depende da tradução. Um banquete, do que você ter um banquete e não ter paz na sua casa. Hortaliça no dia de hoje é ovo. Aí é ovaliça. A Bíblia fala assim que eu já vi algumas referências assim, referente à mulher, né? Melhor viver num lugar, né, que onde até as águas são furtadas do que com uma mulher rixosa. Não, sim, fala da mulher, mas nesse caso especificamente, você citou, é ter paz na tua casa comendo verdura
do que você estar num banquete e não ter paz. Sim, mas com certeza, isso daí não tem Tá. nem o que. É uma redundância. Imagina você deitar na tua casa sabendo que amanhã tem coisa para você pagar, tem isso, teus filhos não têm Você está respeito. falando de mim? Não, Ah, eu tô citando você por exemplo, não estou falando de você. De você ter dívida para pagar, teus filhos não têm respeito, a tua esposa não tem respeito, você tem de tudo, mas não tem respeito da tua família. O mais importante. Deixa eu ler aqui então, Provérbio 17, então, para mim. Opa. Engraçado, eu estava tentando falar, eu abri com o provérbio e caiu. Eu tava olhando. Olha como é que Deus está no negócio. É melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Bonito. Tem ou não tem? É bocado. Sim, bocado de tudo. Sim. Tá falando. Ok. Então aí é Mas você prosperidade. está falando de alimento. Mas você está falando de Deus, né? Não tá falando Não, não falando de mulher aqui. E nem de Deus também. Está Falando falando. de prosperidade. Tá Não, conforme. aqui é uma sabedoria, né? Então, exatamente, uma sabedoria. Então, mas é palavra de Deus. Isso E tanto é que eu abri aqui, eu queria falar isso aqui, porque eu não lembrava. É que quando se fala em prosperidade, na verdade, não existe nada contra, por exemplo, alguém ser próspero, principalmente o cristão. A questão é que, eu sempre comento a respeito disso, a questão e o problema maior, e eu sempre faço essa comparação, eu faço isso. Quando o sujeito, ele, por exemplo, ele não está O problema é disposto... onde está o coração do sujeito. Então, quando o sujeito ele não consegue se desprender daquilo que ele tem, olha, irmão, o sujeito, para mim, ele não se converteu. Para mim, ele não se converteu. Na verdade, você tem que abrir mão tudo para Deus, né? Pra mim. Não é abrir mão, é Deus. O primeiro mandamento já diz isso: amar a Deus sobre todas as Não, coisas. você tem que abrir mão das coisas do mundo aqui. Aí volta naquilo que nós comentamos, né, a respeito, vamos falar a respeito do dízimo, né? Por exemplo, o sujeito não Eu tenho um primo que ele faz quase 20 anos que ele é evangélico, Aí você ele vai fala para a que é igreja, cristão. mas ele não paga dízimo. Já vi muito caso assim. Então, ou seja, aí eu chamo de não cristão, porque por onde vai o camarada desse? Certa vez eu com um colega meu, amigo meu, pastor, ele veio fazendo pergunta para mim, porque perguntava lá na igreja onde ele é pastor. Eu falei assim, irmão, você viu um ladrão entrar no reino dos céus? Ele falou assim, não, a não ser que ele se converte. Eu falei, então, pois é, então vai pro inferno. Porque ele se apegou mais na matéria do que no Deus que ele serve. Sendo que na verdade não é. As pessoas se confundem naquilo que está escrito em 2 aos Coríntios 9,6, que oferta se dá conforme aquilo que tem no teu coração. Isso é oferta, tem nada a ver com dízimo. Dízimo é obrigação, dever de cristão. Mas a oferta é outra segundo coisa. o coração, né? Segundo o coração. Porém, se eu não ofertar, eu vou estar roubando a Deus também. Porque o homem rouba a Deus no dízimo e na oferta. Entendi. Uma coisa anda junto com a outra. Aí no caso da oferta você poderia, no caso, vamos supor, R$10 ser. Você sente no coração Você 10 e dá- dá 5, já. Ou dar 2, ou dar Mas a Bíblia 3. fala também de dar com alegria. Então. Se você dá com pesar, não, vou dar R$5. Teu coração, você está ali dando R$5 porque você Então aqui vai não sair tem caro. menos na carteira. Hipocrisias à parte, o cara vai lá dar 5, fala assim, mas eu vou dar 5 amanhã, provavelmente eu vou ganhar 10. Não é. Não, aí vai Então, ganhar já de é- Deus também, Então, é outro passo. Mas você acha que não tem isso daí? É o que mais tem. E na verdade os ricão, acho que eles mais se aproveitam é disso daí, né? Não é nem de campanhas em si, eles se aproveitam assim das pessoas, já tem aquela lei da te dou 1.000, né? E amanhã eu vou ganhar 10.000. No caso de um Quem pastor, quer? um pastor assim, maquiavélico, Uma persuasão, né? ele podia trabalhar nele, ele trabalha Ele nesse. trabalha nesse, né, no poder de persuasão, né? Aí Nada a mais. pessoa não está preparada, não está E ele disse que se ele não pegar pela ganância, ele tem outro método. São 2 métodos que ele tem, ou pela ganância ou pelo medo de morrer, alguma coisa, medo de ir para o inferno, qualquer coisa assim nesse sentido. Só para você ter ideia, então, já vou entrar numa outra parte bem interessante. Agora, quando se fala a respeito disso, amado, as pessoas não estão preparadas para muitas coisas dentro da igreja. As pessoas não estão preparadas. Infelizmente, a inveja, ela impera dentro da igreja, a inveja, esse espírito de inveja. Um prefere ver o outro mal do que melhor que ele. Você entendeu? Mesmo o outro trabalhando, dando duro. Na verdade, a palavra de Deus na íntegra, ela é dura de ouvir, porque quando Jesus estava pregando, ele começou a pregar, as pessoas, tinha uma multidão ouvindo ele.
As turmas se espalhou e falou, quem pode ouvir isso daí? Foram embora, ficou só os discípulos dele. Falei, vocês não vão embora também? Foi a hora que Pedro falou, não, só tu tem palavras eternas, né? Então a palavra de Deus não é uma coisa assim que as pessoas têm, olha, beleza, e assimilam e pegam para si. Não, Pula nas paredes. não, tinha uma multidão ouvindo ele e ele põe as cartas na casa. Tem coisa que quando você lê machuca, né? Machuca, principalmente que vai contra coisas que a gente, né, gostava e achava até como tinha como certo e que acaba, puxa, dá aquela freada, né? Então o que aconteceu? Espalhou todo mundo, foi todo mundo embora, ficou só os discípulos, alguns ainda. Tem costume de pôr vírgula na Bíblia, né? Ah, não é bem assim, Tem esse, não é. certo? Na verdade a pessoa tenta adaptar o evangelho conforme A vida dela. conforme aquilo que ela tem por acreditar. Por isso que tem muitas igrejas e cada um tem uma diferença. Porque o cara pega aquela que mais se adapta àquilo que ele acha que é certo. Tem igrejas, tem uma igreja que pega na parabólica o dia inteiro, né, o canal dela. Ela mesma prega contra disso, né? Lembra que nós estávamos vendo lá na igreja do pastor Eli Soriano. E ele tá, ó, ele prega assim, na palavra, assim, totalmente contra Mas ele isso. substitui o dízimo pelas ofertas, né? E no final ele. Que a igreja. Então, ele fala que as ofertas, assim, aí ele entra naquilo que o pastor falou, né? Aquilo que você sentir no coração. E não você ter um valor. Faz sentido no coração, só que ele força. Aí quer dizer, o dízimo, ele é atropelado pela oferta. Se o dízimo Eu já vi dessa pastor parte disso falar. aqui, ele fala da oferta porque a oferta é isso aqui. Ele faz, né? Eu já vi pastor falar que as ofertas alçadas no altar tem que ser maior do que o dízimo. Não está escrito. Então, não está escrito, mas o cara, ele conseguiu, foi o João Henrique Palharim. Ele conseguiu fazer traçar um paradoxo lá no meio da palavra lá, e ele conseguiu, assim, dentro da pregação dele, aí cada um assimila como quiser, que as ofertas alçadas no altar tem que se sobrepor ao dízimo, ou seja, ser maior do que o dízimo. A turma fala disso porque diz que a oferta é pelo amor e o dízimo é por obrigação. Mas só que tem uma coisa, se ele tivesse presente aqui, ele põe ela tudo no chinelo, entendeu? Falar de uma pessoa, de um ideal, de um idealismo, quando a pessoa está lá, ou quando a pessoa não é preparada, é uma coisa. Mas quando a pessoa está ali dentro, ali é difícil você pegar o cara. É que nem a gente pode falar aqui de um católico, de um testemunho de Jeová, mas se ele estiver presente ali, ele for um cara preparado dentro daquilo, você não vai deixando ele para baixo assim, não. Eu sei porque eu já tive essa experiência. Ó, existe a palavra aqui, irmão. Nada pode ir à frente disso aqui. Então, mas ele também pega a palavra. Não, mas até o diabo falava tá, da palavra então, com sim. Jesus, amado. É Não, questão mas de ele ter pode base. falar, mas ele vai falar, então você é o diabo, ele vai falar. Se você pode falar que ele também, você é. Mas eu quero ver ele provado, né? Imagina Jesus confundido. Quem que eu sou? Então, Jesus no caso, mas você não é Jesus, entendeu? Sou filho dele, tenho o espírito Então, dele. mas ele também vai dizer, eu também sou filho dele, estou aqui com a palavra que eu vou dizer para você. Aí a gente vai ver se ele é filho realmente. Então, sim, ele pela vai palavra. ser, mas Vai você, começar exatamente mas por eu aqui. quero A ver. palavra de Deus vai prevalecer, com certeza. Sim, com certeza, mas Irmão, a interpretação independente dele. do que esteja escrito, irmão, tem que ter um princípio, Então, uma base, texto, é por um isso, texto é por interligado. isso. Então, mas o problema aí são as interpretações. Por que Mas as igrejas têm Mas diferenças nesse entre caso si? aí entra aquele conselho, não sei se é Paulo, que dá, para que não haja contendas. A palavra de Deus não pode ser usada para esse. E diz também que os Se ministérios. você entrar em contenda com alguém, vê que o assunto. Porque você sabia que é fácil de você brigar com alguém nesse sentido? Melhor você deixar. Já aconteceu comigo, vou falar de mim, que cada um fala do que conhece, eu conheço eu, certo? E pessoa falar que tal coisa estava na Bíblia. Eu falei, meu, prova, eu não conheço. Tá? Mas nem tudo que está na Bíblia a gente tem. Às vezes a gente não tem. Mas se você falar, você está afirmando para mim que algo está na Bíblia, você tem que provar. No mínimo. Mas ainda que esteja, muitas vezes está, mas foge do princípio, porque está fora do texto e do contexto. Que se você falar, se eu falar para você que tá, eu vou provar para você, certo? Agora, o texto não é só o versículo. O texto, ele é, às vezes o capítulo, às vezes 2 capítulos antes, entendeu? Então, o problema é que o cara que vem também, ele vem também com capítulos, versículos e adicionantes. Mas exatamente por quê? Porque a pessoa, ele normalmente é induzido por isso, porque não conhece a palavra. Quem simplesmente está acostumado a ler e a não estudar a palavra.
é levado como a palha, onde bate o vento ela vai, está escrito mesmo. Testemunho de Jeová nem com a Bíblia falsificada no mundo, no final, na porta da casa da pessoa, realmente está escrito, né? Está escrito, mas além de sua Bíblia distorcida, é fora do princípio, por uma palavra que não é para ele. Voltando ao Eu vejo lá esse assunto que o pastor estava falando aí de testemunho de Jeová, aconteceu uma vez o testemunho de Jeová bater em casa, certo? Hoje em dia nem bate. Eu perguntei para ele, Eles mapearam agora. eu falei, viu, por que vocês não acreditam em cura divina? Falou, mas tem muitos dos teus irmãos que estão morrendo no hospital. Eu falei, sim, mas porque existe um propósito de Deus. Deus não curou todo mundo. Jesus, quando esteve na terra, não curou todo mundo, ele curou as pessoas que ele quis. Que procuraram ele, né? Daí ele falou, viu, eu vou voltar aqui domingo que vem. Eu falei, não, pode voltar. Tá, daí a gente vai conversar sobre esse assunto. E ele veio preparado lá com texto, Eles se ofereceram para dar aula para mim na minha casa e eu aceitei. Viu? Explorar. Daí ele veio e começou a falar, eu escutei tudo que ele falou, eu falei, ó. Daí eu abri lá em Marcos 16, falei, ó, e esses sinais seguirão os que crerem. 16, e o versículo 15 também. Quais são os sinais? Tá, curarão enfermos, expulsarão os demônios. Falaram Se beber alguma coisa mortífera, eu falei, ó, está dizendo que seguirão os que crerem, não era só para os apóstolos. Então, como você disse que isso daí se encerrou para os apóstolos? Tá. Mas então, quem que bebe coisa mortífera hoje? Não, mas aí tem um ensino, se você... Não é que você vai beber, sabe que aquilo lá é veneno. Você sabe que aquilo lá é veneno, você vai beber. Eu sei disso aí. Tá. Se você beber, não te fará mal. Se alguém fizer uma maldade, você. Se alguém põe um revólver na sua cabeça, você vai tomar isso aqui. Mas daí eu quero ver, poucos são poucos. Por isso que a Bíblia são poucos que vai tomar e não vai tomar com medo de fazer mal para ele. São poucos. Se você tomar com medo, você já não está crendo. Então, mas são poucos. O cara pode até falar, mas eu quero. Só sabe que se o sapato aperta, quem causa ele. Se falar assim, não, eu tiver com um revólver na orelha e o cara mandar eu tomar um copo de veneno, eu tomo e não vai fazer mal para mim. Você pode até tomar, mas que você toma com medo, você toma. Com medo, sem medo, se Deus... Mas se você está com medo, você não está com fé. Para começar, você não vai ter medo do revólver. Ai. Certo? Ai, que medo. Eu conheço situação de pessoas que por conhecer a palavra de Deus, falou em nome de Jesus, você não vai roubar o meu carro. Não foi roubado. O cara foi. Olha a fé, né? Certo. Agora, aonde está a tua fé? Aí a fé dele, né? Ele ajuda a fé dele. Aí, porque tem muita gente que pode falar a mesma coisa e acontecer, né? Viu? Não é a palavra em si, sim o que está dentro, né? Deus tem poder para que não te aconteça nada. Agora, você crê ou não crê. Sim. Então, mas eu digo assim, no caso de uma retaliação, dificilmente você não vai partir. Eu sabia que ser lançado lá na fornalha, você ia morrer. Então, por exemplo, você quer pior do que Pedro, que vivia lado a lado com Jesus, quando ele começou a andar nas águas, né? Ele está ali, ele temeu. E eles falam, lança, se Deus quiser salvar nós, vai salvar. Se Ele não quiser, se nós perecer, Deus é Deus do mesmo jeito. Então, dos nascidos de mulher, não existiu nenhum maior que João Batista. Mas o menor no reino do céu será maior que João Batista. Quase que significando que tem que superar ele ainda, né? A menos que haja outra, como o São Jeová coloca, a menos que haja outra indicação, né? Que Jesus disse que dos nascidos de mulher não existiu nenhum maior que João Batista. Mas o menor no reino do céu será maior do que João Batista. Está falando também por causa da humildade de João Batista também. Sim, então eu estou falando, a menos que haja outra indicação, né? Que o céu não vai ter essas diferenças. Eu acho que pode ser assim também. Aí entra a conceito. Eu imaginei assim, mais ou menos, que poderia ser assim. O João Batista, por mais que ele seja nascido de mulher e seja o maior homem que existiu, porque o próprio Jesus declarou isso, dos nascidos de mulher não existiu o maior. Então não adianta ninguém temar, né? Dos nascidos de mulher. Aí Jesus não nasceu de mulher. Ele teve outra procedência lá que todo mundo já conhece, né? Nasceu de mulher, tudo, mas com outro, né? Dos nascidos de mulher. Eu imagino que pode ser assim. O salvo,
ele já está em espírito total, né? Ele é salvo, nada mais, ele é incorruptível, né? E o João Batista ainda era corruptível, né? Porque estava em corpo de mulher. Então, em corpo de mulher, em corpo de homens. Salvo, que tipo de salvo você está falando? O que já tiver cumprido, né? Já tiver no reino dos céus, por exemplo. Ah, o que já estiver lá. Sim, Ah, ele tá. falou, porque ele falou que o menor no reino dos céus será maior do que João Batista. Mas talvez por João Batista ainda está em carne, entendeu? Ele estava de forma corruptível ainda, embora tivesse se para Jesus o declarou que ele era o maior, né? Nem então quem vai, né? Isso é uma forma de interpretação sua. Então, é minha, por isso que eu estou falando. Por isso que eu estou Porque falando. o que Minha, Jesus falou, né? particular. Não que Jesus tenha falado. E também Ele só falou isso, ele que dos explicou nascidos de isso. mulher, mas o menor no reino do céu será maior que João Batista. Aí vem muita explicação, muita interpretação, muita forma da pessoa visualizar isso. Eu achei que uma possibilidade poderia ser essa, uma possibilidade. Mas sou humilde o suficiente para saber que podem haver inúmeras explicações. Amém? Tiramos sendo Atos daí rapidinho, hein? Amém. Graças a Deus. Fazer algum comentário? Vigília agora? Olha pro relógio e já acessa esse comentário. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Tudo É que nós estamos buscando, na verdade, nós estamos falando sobre a palavra e né, trocando ideias e chegando, quem sabe, até no consenso, né? Que ele abriu a palavra de Deus ali, né? E eu vi que a Bíblia dele ainda nem tem aquelas janelinhas que você põe o dedo e vai direto. Tem, não? Então, quer dizer, então é isso, tudo isso. Deus, que nem Deus, ele sabe, ele faz aquilo que lhe apraz, né? Não é a vontade do homem que prevalece, assim, é a vontade de Deus. Deus é maravilhoso. Então nós podemos ter opiniões, mas, por exemplo, o querer é do homem, o realizar é de Deus, né? Nós podemos ter opiniões e queremos, mas existe uma verdade absoluta que supera tudo isso, que é a palavra de Deus. Podemos fazer planos, mas a resposta certa dos lábios. Pode alguém tentar, com sua falsa doutrina, com a sua falsa crença, achar que é filho, achar que vai morar no céu, achar que isso, achar que aquilo. Eu acho que é uma coisa muito vaga, muito vazia. Deus trabalha com certeza, não com achismo. Então, o que foge da palavra, amado, é o que diz lá em Deuteronômio capítulo 4, também em Apocalipse, lá no finalzinho. Aquele que acrescentar está perdido, aquele que tirar também está enrolado com a vida. Então é acreditar assim como disse Jesus, assim como diz as Escrituras, nós precisamos crer. Fugiu disso, fugiu dos princípios de Deus. Então tem coisa que você quer saber se é verdade, irmão. Você começa a ouvir, quando foge do princípio de Deus, pode descartar porque aquilo não vem de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, Ele não vai contra os princípios dele mesmo, não vai. Com certeza não. É só as opiniões que se divertem. Por isso que diz, os ministérios são muitos, mas o Deus é um só, né? A palavra de Deus diz isso. Ministérios, ele está falando num outro sentido, né? Ministérios, você está falando a respeito de ministérios. Sim, eu falei de uma maneira, nem quis citar ministério como denominação religiosa, quis dizer como, vamos chamar aí, opiniões, né? Porque na verdade o que vale é a palavra de Deus, que nem você falou, você não tem nem o que discutir. A palavra ela é soberana, né? Ela que sobressai. Nós podemos fazer 1001, mas o que vai prevalecer é a palavra. Ela sempre permanece. Mas, graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Isso eu acho algo tão interessante, irmãos. E eu sempre comento com os irmãos a respeito da dificuldade, né, que algumas pessoas encontram estar aqui com a gente na terça-feira. Dificuldade mesmo. E a gente sabe que no mundo espiritual muita coisa acontece. Não é uma coisa física. No mundo espiritual muita coisa acontece. Porque a vontade de Deus é que a gente possa conhecer, prosseguir em conhecer, para que os nossos olhos sejam abertos a cada dia. Mas no mundo espiritual, quanto mais é ignorante, vamos dizer assim, a pessoa for, quanto menos a pessoa saber, quanto menos informação ela tiver, quanto menos ela puder abrir sua visão, o mundo espiritual para Satanás é melhor.
Então a gente encontra dificuldade grande de ter os irmãos na terça-feira. Mas por mais que a gente fale, por mais que a gente insista, existe essa barreira, a gente sabe disso. Então existem pessoas assim, né, dentro da igreja, ainda precisam ser libertas ainda. Libertas. Nesse sentido, principalmente. Ontem eu tive uma prova que o inimigo ele trabalha mesmo contra. Que nem eu tava com aquele propósito do culto na minha casa. Aí chegou um amigo meu e falou, vamos para São Paulo ver o negócio comigo lá? Eu não queria ir sozinho. Eu falei, mas que hora você vai voltar? No máximo 3 horas da tarde nós estamos aqui. Mas deu tanta confusão para lá que não dá para me mensurar, que eu cheguei em casa às 7h30 da noite. Aquela hora que vocês estavam chegando, eu tinha acabado de chegar. Então, se perdemos, deu tanta coisa que só Deus na causa. Não é uma coisa assim. Esse mundo espiritual um dia você vai ter uma experiência, daí você vai falar também, tá? A respeito daquilo que acontece. Mas a melhor coisa é se apegar com Deus, e principalmente, irmãos, quando a gente fala a respeito disso, muitas coisas acontecem para que o reino de Deus não cresça, para que o reino de Deus não venha se expandir, para que outras pessoas não venham ser salvas. Você pode pensar assim, por que tanta coisa assim tão cresce, né? Irmão, você tem que ver se é de Deus, se não é de Deus. Você vê comércio, você vê barganha, você vê um monte de coisa. Agora, o ser de Deus, aí é uma outra história. Uma outra história. Tudo que você quiser saber se é de Deus, compara com a palavra, bota do lado da palavra. Sabe? Esse negócio de dízimo, uma igreja que trabalha contra o dízimo, eu tenho para mim que se acabar com o dízimo, vamos dizer assim, de repente se 80% das igrejas fecham, né? É a intenção de Satanás. Então, que para eles seria uma vitória, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de Comentário. não comentário, mas de coisas que vêm pra gente como uma verdade, né? E uma coisa interessante, eu queria comentar com os irmãos a respeito de aquilo que a gente vê na casa da gente. Às vezes a gente ouve uma coisa na igreja, fica aquela coisinha assim no coração, não desceu ainda, mas fica ali, sabe? Satanás doido para tomar. A pessoa ouve uma coisa, ouve um falso profeta lá na tua casa. A pessoa dá mais crédito para o falso profeta do que aquilo que ouve muitas vezes na igreja. Aí dá, porque o homem é levado pela sua própria cobiça, aí ele já começa a acreditar naquilo que ele ouviu lá em casa. Achar uma justificativa. Porque ele já quer errado. Para a concupiscência dele, né? E aí realmente aquela coisa toda. Eu procuro avaliar tudo, não só o que é dito na igreja, como o que é dito por aí fora. Mas na verdade é difícil fazer muita avaliação, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim que o profeta, ele não tem honra na pátria dele. Então é difícil fazer uma avaliação assim. Dificilmente ele tem honra. Então você tem que procurar uma sabedoria de Deus, né? Poderia chamar um discernimento, né? Você acha que Jesus tinha sabedoria de Deus e discernimento? Ele era a própria sabedoria. Pois é, e ele não tinha honra. Ele estava falando dele mesmo. Então, ele era a própria sabedoria. E ele não tinha honra, falava dele mesmo, os próprios irmãos dele não criam nele. Então tem toda essa coisa aí. Os antigos falavam, santo de casa não faz milagre, né? Chama o outro. Então funciona mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Que nem tudo que corre atrás de bênção, né? Tá tendo cura aqui, eu vou lá. Tá tendo campanha de libertação aqui, eu vou lá. Na tua igreja não tem um pastor que ora para libertar? Tá. Conheço crente aí de 30 anos aí que corre atrás de bênção de igreja em igreja, fica me ligando. É o crente andorinha. Hoje ele está na sua, amanhã ele está na minha. O propósito da pessoa acaba mudando por causa da música. Ela não busca mais Jesus, ela busca só o favor. O problema é rimou. Tem um poeta aí. Posso colocar de cá lá, irmão de Jesus?